Saudações, alunos, espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade à nossa aula de Química. Estivemos a falar dos tipos de concentração, definimos a concentração, explicamos a importância da concentração na vida, no processo produtivo. Definimos dois tipos de concentração, que é a concentração comum e a concentração molar. Para esta aula, primeiro vamos relacionar os dois tipos de concentração que analisamos no vídeo aula anterior. Então, lembrar que temos a concentração comum, que é a razão massa do soluto sobre volume de solução. E a concentração comum definimos como sendo a razão número de moles sobre volume, e o número de moles é a massa sobre o volume. Ou seja, o número de moles é a massa sobre o mR. Então, nessa expressão aqui, nós temos massa do soluto, volume de solução. Essa expressão massa-volume encontramos aqui na concentração comum. Quer dizer que massa e volume para a concentração molar podemos substituir. Portanto, ao invés de colocar massa sobre volume, devemos colocar concentração comum. Quer dizer que há uma relação entre os dois tipos de concentração. E a expressão final que relaciona é esta aqui. A concentração molar será igual à concentração comum sobre o mR. Então, há casos em que o exercício dá a concentração comum, gramas por litro, e pede a concentração molar. Então, com esta fórmula, podemos facilmente responder à questão desse tipo de exercício. Então, esta expressão que relaciona, portanto, os dois tipos de concentração. Indo para alguns exemplos daquilo que já abordamos, temos aqui o primeiro exemplo. Diz um exercício: qual a concentração em gramas por litro, atenção, em gramas por litro, da solução obtida ao se dissolverem 4 gramas de cloreto de sódio em 50 centímetros cúbicos de água. Então, vamos aqui expressar os dados. Primeira coisa é extrair os dados. Então, nós como dados teremos, vamos extrair aqui os dados, teremos que 4 gramas para essa massa. Então, a massa do soluto, neste caso, o tal soluto aqui destacado é o NaCl. Então, a massa do NaCl, portanto, é igual a 4 gramas. E o volume que é nos dado aqui, que é o volume de água, é igual a, portanto, 50 centímetros cúbicos. E aqui é importante converter este volume. Então, vamos fazer isso como o primeiro passo da resolução do exercício, que é converter este volume. Então, aqui, na resolução do exercício, então, nós teremos como primeiro passo converter este volume. Então, estamos a dizer que 1 litro corresponde a 1000 centímetros cúbicos. Nós temos aqui 50 centímetros cúbicos, corresponde a quantos litros? Então, calculado isto, nós teremos, será igual a 1 litro vezes 50 centímetros cúbicos sobre 1000 centímetros cúbicos. Então, teremos 0,05 litros. Este é o volume convertido. E o outro passo, que é o segundo da resolução, é mesmo colocar a fórmula. Então, pede-se a concentração em gramas por litro, que é a concentração comum. Portanto, será igual a massa do soluto sobre o volume. Então,
isto será igual a 4 gramas, que é a massa, sobre 0,05 litros. Então, fazendo os cálculos, teremos, portanto, 4 gramas a dividir por 0,05, então irá nos dar a 80. Então, esse valor aqui então, será igual a 80, portanto, gramas por litros. Espero que esteja visível. Então, temos aí a concentração comum. Temos o segundo exemplo. Qual é a molaridade de uma solução de iodeto de sódio que encera 45 gramas do sal em 400 ml de solução? Depois dão aqui as massas atômicas, que é para calcular o mR. Então, aqui também vamos extrair os dados. Então, extraindo os dados, nós teremos que a massa do iodeto de sódio, neste caso o NaI, será igual a 45 gramas. E temos um volume de solução que é dado 400, portanto, ml. E podemos converter aqui, que é dividir esse valor, portanto, por 1000. Então, ao dividir 400 por 1000, teremos 0,4 litros. O mesmo também podemos ter feito aqui, que é dividir logo por 1000. Então, vamos encontrar os 0,05 litros, não é? Portanto, temos aqui o volume da solução, tanto convertido em 0,4 litros. E o que se pede aqui é a concentração. Essa concentração, portanto, molar, de que é igual. Então, na resolução, uma vez que nos dão as massas atômicas, é porque devemos calcular o mR. Então, o primeiro passo é calcularmos o mR. O mR do nosso composto, que é o NaI, então, será igual. Nós temos um átomo de sódio. Então, é um átomo de sódio vezes a sua massa, que é 23, mais um átomo de iodo vezes a sua massa, que é 127. Então, este cálculo irá, portanto, nos dar, fazendo esta soma, então teremos 23, portanto, mais 127, que é 150. Então, teremos aqui 150, portanto, gramas por mol. Então, este é o mR. Então, indo ao cálculo da concentração molar, então, teremos aqui, segundo passo, colocamos a fórmula, que essa concentração será igual, tanto a massa do soluto, massa molecular relativa, vezes o volume. Então, a concentração molar será igual. Então, a massa é 45 gramas e temos que o mR é 150 gramas. Aqui vem por mol. Esse por mol, vamos colocar aqui em cima. Então, mol. Aqui em cima. Uma vez que vem por. Então, depois multiplicamos com o volume, que é 0,4 litros. Então, este grama com este grama iremos simplificar. Então, fica apenas mol por litro, que é, portanto, a unidade da concentração molar. Então, fazendo este cálculo, nós teremos 45, portanto, dividido por 150, vezes 0,4. Então, isto irá nos dar, portanto, a 0,75. Então, isso será igual a 0,75. Portanto, moles por litros. Moles por litro.
E temos o terceiro exercício, diz: qual é a molaridade de uma solução de ácido clorídrico que apresenta concentração igual a 146 gramas por litro? Depois dão aqui as massas, portanto, atômicas. Neste exercício, dão-nos a concentração comum e pede-se a concentração molar. Então, temos que usar aquela relação que existe entre os dois tipos de concentração. Então, extraindo aqui os dados, teremos que a concentração comum é igual a 146 gramas por litro e pede-se a concentração comum. Pede-se a concentração comum. Então, sempre que nos dão as massas atômicas, é porque devemos calcular o MR. Então, aqui na resolução, também o primeiro passo, iremos calcular o MR. Então, o MR de que composto? Do ácido clorídrico, HCl. Então, será igual a um átomo de hidrogênio, vezes a sua massa aqui é 1, mais um átomo de cloro, vezes a sua massa aqui é 35,5. Então, isto irá nos dar a 36,5, tanto gramas por mol. Então, indo para a resolução, para o segundo passo, então, teremos que a concentração comum, vamos relacionar aqui os dois tipos de concentração. Teremos a concentração comum sobre o MR. E colocado aqui os valores, permitam-me, colocado aqui os valores, então teremos a concentração comum, que é 146 gramas por litro, e o MR, que é 36,5. Portanto, gramas por mol, que o espaço já não permite escrever gramas por mol. Então, efetuando o cálculo, então nós teremos a divisão 146 dividido por 36,5. Então, teremos 4. Então, dá 4. Então, a unidade vai ser mol por litro, que é a unidade da concentração comum. Portanto, esses 3 exemplos, analisados com mais cuidado, então facilita a percepção e são exercícios foram escolhidos que são abrangentes, não é? Que são abrangentes. E no próximo vídeo aula iremos dar continuidade a outros tipos de concentração. Só depois de vermos mais 2 tipos de concentração, então iremos depois disponibilizar exercícios para consolidação. Muito obrigado, até o próximo vídeo aula.